Não sou chefe não, Milton, mas tem Marco Aurélio Cunha que pode ser o chefe do São Paulo. Então, e a Marília Ruiz é uma fanática torcedora do São Paulo Futebol Clube. O Vitor Guedes também olha, São Paulino doente também, o Vitor Guedes, lá do querido Agora São Paulo. Quero o hino do São Paulo, por favor. Tricolor paulista, É o Daniel. amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Primeiro, Daniel, primeiro nos anos 13 a.C., porque com o Covid-19 aí, só tem um lugar seguro no Brasil para você não pegar isso aí. É a sala de troféus do São Paulo, porque lá não entra um brasileiro faz 10 anos. Você gostou dessa, Marco Aurélio Cunha? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, um grande abraço ao Daniel, né, pela voz aí no nosso hino, grande São Paulino, grande amigo pessoal, inclusive conversamos outro dia, excelente pessoa, grande São Paulino. Milton, não entrar o troféu é uma verdade absoluta, né? Mas mesmo assim nós continuamos sendo os que mais têm troféus internacionais do país. Não podemos nos acomodar ou dormir com isso, né? Temos que conquistar novas coisas. Mas o São Paulo ainda é o clube que mais conquistou, e eu espero que em breve volte a tomar esse privilégio de ser grande campeão. Não, senhor. Quem mais tem troféu internacional é o Santos Futebol Clube. Gilmar Lima, Mauridó, Musito Calvé, Dorval Mengalvo, Coutinho, Pelé Pepe. Esse time aí perdeu do 6-4 uma vez em 63, mas foi roubado. Tá certo. O Armando Marques sempre foi correto nas suas arbitragens. Era ele o juiz naquele dia. E o gol do Leivinha que ele anulou um dia de cabeça. E o Zé Paulo de Andrade, querido, estava atrás do gol. Né? São Paulino, ele falou, não, foi de mão mesmo. Eu botei isso no Pulo do Gato, essa gravação, ele de repórter de campo, ele ficou bravo comigo, viu? Zé Paulo que tá lá no céu e tal. Mas, Marco Aurélio Cunha, você sabe que eu não vou com a tua cara, né? Mas na semana passada, o Júlio César Casares, com quem me dou muito bem também, trabalhamos juntos muito tempo no departamento comercial da Record, e ele falou muito aqui semana passada, e agora é a tua vez. Ou vocês se uniram, conforme estão dizendo por aí, vocês são adversários ou um vai ser vice do outro? Não tem nenhum tipo de parceria nesse sentido, não, política, eu digo. O que pode haver, sempre será, é que eu sou São Paulino, acredito que ele seja também, então, obviamente, nós poderemos sempre ajudar o São Paulo em tudo que for necessário, mas nós temos posições diferentes, visões talvez próximas em alguma coisa e divergentes em outras. O meu grupo é de oposição, hoje, oposição que representa pessoas como Calef João Francisco, gente importante do São Paulo, como 2 ex-presidentes, o Dr. Dalora e Fernando Casal de Rey, Paulo Amaral. Então, gente que esteve na situação e percebeu a dificuldade que hoje existe, né? Embora respeitemos todos. Opa, deu ingresia aí de novo na linha. Marco Aurélio Cunha, grande São Paulino, hein? Largou lá da CBF para cuidar da sua campanha e a presidência do São Paulo Futebol Clube. Precisa realmente ter uma revitalização lá no Morumbi, porque aquele que eu considero o maior clube da América do Sul não pode ficar aí perdendo para todo mundo, entendeu? Então, realmente, o São Paulo precisa de sangue novo. Agora, se o teu raciocínio quase todo foi concluído, mas eu quero aproveitar para não esquecer. Eu quero saber qual lado está prestigiando. Você falou aí do Dalora. O Dalora tem uma grande virtude, nasceu em Guaxupé, entendeu? E ele fala, Milton Neves, eu vou falar para você, não é como torcedor, porque você brinca muito, para você sempre tem um jogador que jogou mais que Pelé. Ninguém jogou mais que Pelé. Mas eu vou falar para você como, não torcedor, mas como presidente do São Paulo Futebol Clube.
O maior jogador de futebol que eu vi na minha vida, depois do Pelé, foi Adolfo Vieira, o Corote, da Escola Agrotécnica de Muzambinho, em 53, inaugurada por Getúlio Vargas. Ele estudou em Alfenas, né? Ele se formou dentista em Alfenas, e de ônibus ele parava muito em Muzambinho, porque encravava porque não tinha asfalto e tal. Então ele cansou de ver jogo do Corote, que morreu outro dia com Alzheimer. Entendeu? Mas ele foi gênio mesmo. Só que a mãe dele, a dona Virgínia da Venda, não deixou ele pro Vasco, Botafogo e Fluminense, que jogaram na região ali, e ele enxertava os times da região, porque ele era o craque da região. E a dona Virgínia, não, é perigoso, meu menino ainda é muito novo, lá no Rio as mulheres andam peladas lá na praia, essas coisas não dá certo e tal. Jogou muito. Então, ó, você falou do Dalora, eu quero, até porque eu tenho uma fazendinha lá em Guaxupé, que um pedaço era da família Dalora, e outro pedaço da família do Pachá, um centroavante chamado Palimércio Nasser, que já morreu. Então, eu quero que você dê um maior abraço do Dalora. Sou fã dele, porque eu falei de Guaxupé hoje com um médico, teu colega, dizendo que estão descobrindo lá esse teste de Covid aí, descobriram já que custa 140, 150 por aí, 70 dele é 20, entendeu? Doutor Elias Salomão. O Dalora é uma figura que representa muito na minha vida, porque ele foi meu professor na Faculdade de Santo Amaro, e foi ele quem me levou ao São Paulo Futebol Clube. Ele foi ele que, como professor, e eu São Paulino fanático naquela época, da forma como todo São Paulino jovem né, encarando o futebol como a sua paixão. Aí ele me ensinou a separar muita coisa no futebol, a enxergar o futebol, a compreender falhas, a intervir no momento certo. Foi a sabedoria do Dalora que me levou ao São Paulo, me deu a oportunidade de ser médico lá, estagiário desde 77, 78, e o meu primeiro emprego na minha vida em 1979, quando eu entrei como médico das categorias de base. Devo a minha carreira ao Dalora. E você continuou pequenininho ou você cresceu ou encolheu mais? Acho que a gente encolhe, né, Milton? Um pouquinho, né? Mas a vantagem do pequeno é que ele encolhe pouco, porque proporcionalmente não pode encolher muito, né? Senão ele some. Olha, eu estou recebendo aqui um e-mail do céu, do Dr. Osmar de Oliveira, dizendo: Milton Neves, muda de entrevistado, eu não gosto desse cara. Doutor Osmar. Doutor Osmar nos deixou no dia 11 de julho de 2014, né? E fez agora, exatamente, fez seis anos que ele faleceu. E eu tenho uma foto com ele aqui na minha casa, uma foto bonita, nós dois, quando participávamos dos programas seus aí, especialmente seus. Então, eu tenho muita saudade dele, um grande companheiro, grande médico. Também foi outro que me inspirou muito, porque ele era médico de futebol antes de mim, obviamente. E também nele, o doutor Dalzel Freire Gaspar, o doutor Zé Carlos Ritt, que foi quem me levou para o futebol profissional. Esses realmente inspiraram muito a minha vida também. Doutor José Roberto Ritt de Azevedo, um médico grandão que tinha consultório... José Carlos Ritt Azevedo, que tinha um consultório ali na região do Paraíso, entre o Jardim Paulista e o Paraíso, ali tipo Rua Cubatão, travessa um pouco para cima, era um pouco uma para baixo. descida ali. Eu atendi muito lá com ele, inclusive. Também estava ao lado dele, substituindo algumas vezes que ele viajava. Eu atendia no seu consultório, onde também ganhei o meu primeiro dinheiro ali como médico, vamos chamar assim, de pacientes mais elitizados, né? E olha, fui lá porque meu filho, que hoje tem 41 anos, para variar, aqui em casa é tudo São Paulino. Estou gaguejando o nome do meu filho, Rafael Eduardo Magnoni Neves. Ele quebrou o pé, luxou o pé e tal. Fomos lá, ele não quis cobrar, porque o Zé Carlos Ferreira Alves, o maior São Paulino que eu conheço no mundo, ele indicou lá, porque eu era um duro, eu ganhava uma merreca e não tinha assistência médica e tal. E esse doutor, e logo ele faleceria, vítima de câncer, foi muito atencioso. Eu sou um sujeito grato, eu lembro de tudo, quem me ajudou, porque a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu odeio ingrato e ingratas, mas esse cara foi muito legal, viu? Foi a única vez que eu vi e ele não aceitou cobrar. Ele era assim mesmo, ele também me ensinou a fazer isso. O Zé Carlos faleceu em 85, né? Uma pena, muito jovem, 40 e poucos anos, e ele trabalhava com o Dr. Sol de Luna, também um grande ortopedista, que me ensinou bastante também. São pessoas que eu carrego com essa gratidão que você fala que não pode ser esquecida, e eu não esqueço de cada um que me ajudou bastante a chegar no São Paulo, trabalhar. Francisco Caiobi Vidigal foi o meu primeiro diretor da base. São pessoas inesquecíveis, pessoas que realmente naquele empurrão que você ou dá certo ou some,
foram eles que deram essa impulsão para que eu pudesse desenvolver o que aprendi, enfim, ter coragem para poder decidir. São essas pessoas que me fizeram chegar hoje a essa idade e ter conquistado, ter participado de coisas tão bonitas do São Paulo e até em outros lugares também. E você é muito coerente, né? Uma vez você foi eleito vereador, você falou, Milton Neves, você me elegeu. Aí o Juvenal Juvencio, teu ex-sogro, ele falou assim, mas você tinha que ter tido 1 milhão de votos. Pô, voto de vereador é dureza, hein? É verdade, porque é muito pulverizado. A sensível, né? E entre os próprios companheiros aí de Câmara, se diz que a eleição mais difícil do país é ser vereador em São Paulo. Pelo número de candidatos, pelo número de redutos, bairros, vilas, que concentram pessoas que querem ser votadas, que disputam a eleição, cabos eleitorais de outros vereadores. Então, é uma eleição muito acirrada, difícil. Eu tive, por 2 vezes, quase 40 mil votos na primeira e 40 mil na segunda. Foi realmente um período que eu aprendi bastante, foi interessante. E eu entendi aí que o meu lugar é o futebol. Obviamente, amanhã ou depois posso estar pensando não em candidatura, mas em apoio, em ajudar alguém e tal, que acho que o país precisa cada vez mais de ter gente séria no seu comando, né? Então, quando a gente souber de alguém que é sério, vale a pena apostar e apoiar. Quando a gente erra, faz paciência, a gente não acerta tudo que aponta. Mas eu acho importante ter participação política, acho que nós estamos polarizados demais, acho que é preciso ter mais equilíbrio na crítica, equilíbrio no julgamento, e essa hora é uma hora que o brasileiro tem que ponderar muito antes de escolher para não entrar tanto em litígio com seus próprios amigos por conta de parcerias áureas, né? Sobre você na CBF, eu queria dizer o seguinte, eu lembro de Alfredo Mitidieri na Federação Paulista, já falecido, de Sorocaba. A crônica esportiva à época, eu era um grande ouvinte, foi unânime em dizer, finalmente um homem sério, mas muito sério, não teve uma vírgula contra esse homem. A CBF cansou de ter picaretagem das grossas. A FIFA também. E o primeiro jornalista brasileiro a denunciar isso na grande mídia brasileira, no Jornal da Tarde, na rádio onde trabalhávamos juntos, foi Vital Batalha, o maior jornalista esportivo desse país que se auto-afastou. Aposentou e tal, um cara maravilhoso. Ele falou, picareta, João Avelange, uma roubalheira desgraçada. E eu falei para ele na rádio um dia, falei, para com isso, rapaz, no Vaticano. Aliás, o senhor esteve no Vaticano uma vez com o elenco do São Paulo, vocês estiveram lá com o Papa, tem essa foto no meu portal. Então, a FIFA, eu falava para ele assim, que isso? Vaticano, a pureza da alma, a FIFA também. Aí ele com aquela boquinha dele todo italiano, meu sogro tem boca assim também, boca de cabrito. Caramba, você tá chegando, você tá de calça curta ainda, você não sabe nada, você veio do mato, você não sabe nada. Tem picaretagem no Vaticano, e tem jeitinho de falar, e tem também na FIFA, é uma roubalheira desgraçada. E olha, tudo comprovado, você vê que o Beckenbauer sumiu, o Platini sumiu, entendeu? A CBF teve 1000 denúncias e comprovadas de picaretagem, Marinho preso, aquele negócio todo, e a Federação Paulista tinha rolos enormes também. Agora temos que dizer a verdade. Neste momento, não tem nenhuma denúncia contra a CBF e nenhuma denúncia contra a Federação Paulista. O rapaz de Taubaté aí, Reinaldo Carneiro Bastos, entendeu? Só erra e não ajudar o Taubaté a voltar para a primeira divisão. Entendeu? Então é isso, é ajudar só, né? Não é para pôr o juiz para ajudar, não. Mas é o seguinte, eu acho que há paz hoje na CBF e na Federação Paulista. O senhor concorda ou desconcorda? Concordo plenamente. Eu participei desses últimos 5 anos da CBF e vi as transformações que ocorreram. Quando eu entrei na CBF, houve a queda do Marinho, aquela prisão dele fora do Brasil, né? E depois a saída do presidente Marco Polo. Mas eu diria que nessa transição entre Marinho e Marco Polo, houve uma mudança de comportamento absurda lá, certamente de escolhas de pessoas muito competentes, são executivos de primeira linha, né? Você pega cada departamento lá, eu trabalhei lá, eu estou dando o meu testemunho, eu não estou achando, né? Você pega, por exemplo, competições com Manuel Flores, as pessoas reclamam, ninguém sabe nada sobre competições, como é difícil criar tabelas, a questão da arbitragem, quanto a arbitragem evoluiu, embora vá continuar errando, porque são falíveis, são olhos humanos, agora com olhos da tecnologia para apoiar, e às vezes até confundir de alguma maneira, porque nada é exato, né? O futebol tem, incrivelmente, cada hora surge uma situação nova do jogo que você tem que interpretar aquilo como regra.
Então, a gente vê o Busoni no licenciamento, e, enfim, cada departamento hoje tem um profissional jovem, capaz, competente, tecnologia, tudo lá é bem feito hoje, na minha opinião. Há muita coisa a ser feita, o desenvolvimento do futebol brasileiro tem que ser aprimorado, porque é na base que a gente tem o surgimento dos grandes jogadores, e hoje tem um departamento para isso, que vai se colocar, o departamento também, a questão do futebol feminino, que eu fiquei 5 anos, quanto foi desenvolvido, hoje aparece, todo mundo sabe o nome de vários jogadores, campeonatos da Série A, Série A2, com mais de, são 16 na A1, são 36 na A2, as seleções de base participando. Então, eu acho que a CBF está limpa, e eu não vou ficar falando de um amigo, porque parece que seria puxação de saco, mas o Rogério Caboclo é um executivo do altíssimo nível, de altíssimo nível. Então, é sério, duro, seguro, não gosta não conversa muito, resolve, é realmente um grande profissional, desses jovens de 47 anos, acho que ele tem, que realmente pegou aquilo para dar certo, né? E com grandes problemas hoje com a questão da pandemia, com a questão da paralisação dos campeonatos, os patrocínios. Nós vamos atravessar uma fase do futebol muito delicada, e só com competência de gestão a gente vai superar esse momento. Então, acho que a CBF, a Federação Paulista com o Reinaldo, veja que importante, Mauro Silva lá, Juninho na CBF, quando que esses órgãos deram oportunidade a ex-jogadores? Nunca gostaram de ex-jogadores. Os dirigentes de futebol não gostam de ex-jogadores, ou os colocam, às vezes, para formar escudo, mas não dão a eles o poder de decisão. E hoje a gente vê o Mauro Silva na federação, vê o Juninho na seleção, o Edu Gaspar, que esteve antes, o Branco nas divisões de base. Eu acho que a junção do olhar do ex-jogador campeão do mundo, que tem uma história a contar e a zelar, mais a experiência administrativa desses caras, o futebol brasileiro vai evoluir bastante. O Juninho Paulista é meu vizinho, todo sábado tem um evento aqui, e ele chega, parece que é o Neymar que chegou, o Pelé que chegou. Impressionante que os altos executivos que moram nesse pedaço aqui, o que eles gostam do Juninho, todo mundo gosta do Juninho. Agora o Mauro Silva, até jantei com ele outro dia, o Mauro Silva, aliás faz tempo, o Mauro Silva, desde que ele era tulhão no Guarani, foi pro Bragantino, entendeu? Ele falou que eu sei que lembra que meu nome era Tulhão. O Mauro Silva melhorou. Alfredo Stefano, lá na Copa do Mundo 94, ele deu entrevista para mim, para Luiz Carlos Quartarolo, e falou: maior jogador da Copa é Mauro Silva e tal. Teve uma repercussão mundial essa entrevista, porque o Stefano falou, né? Agora é o seguinte, nós temos que realmente... ninguém tapou na mão no fogo, não. Amanhã tem uma picaretagem forte aí, a imprensa que é muito atenta, apesar de alguns urubus que exageram e ficam atrás do topo, entendeu? Tem gente que prega austeridade para colher facilidades, entendeu? Porque no talento não consegue. Então, se aparecer picaretagem na federação, como já tivemos 500 mil vezes, a gente vai meter o fumo. E o mesmo se aplica na CBF, mas que hoje a paz é a mesma, senão a grande imprensa brasileira não é urbusística, mas ela é jornalística e chega lá e mete o pau no Caboclo, mete o pau no Reinaldo, que eu já vi 2 vezes na vida e o Caboclo eu nunca vi. Agora é o seguinte, vamos voltar ao São Paulo. Põe o hino do São Paulo de fundo aí, que é o time dos meus filhos, até minhas 2 netas também já são São Paulinas. Ê, saco, viu? Também trabalhei, feito um cavalo de carga, né? Não deu tempo de... O Calef, João Francisco Neto, que transformou meus filhos tudo em São Paulino. Cadê o hino do São Paulo? Por que estão sonegando? Olha, eu falei en passant aqui de um grande São Paulino. Eu não sei, confesso que eu não sei se ele está do teu lado ou do Casares. Mas ele é desembargador e ele não pode acumular a presidência do São Paulo. O Conselho Deliberativo pode continuar sendo desembargador do Palácio da Justiça, aí, do Poder Judiciário, mas não pode ser presidente de clube e continuar desembargador. Ele tem que escolher uma coisa ou outra. Não dá para ficar com os 2 pés, um pé em cada canoa. Zé Carlos Ferreira Alves, que eu admiro esse homem demais, entendeu? Eu queria saber de que lado que ele está. O Zé Carlos foi um dos que primeiro me chamou para sair candidato à presidência de São Paulo. Ele e os 2 queridos amigos, o doutor José Alessandro Mendes, que é um otorrino também, de história grande no São Paulo, e José Jacobson. Foram eles que me chamaram no almoço e me propuseram a sair como candidato, né? E ali começou essa história.
Então, o Zé Carlos, ele inclusive não será candidato à presidência do Conselho Deliberativo, porque ele recebeu uma orientação que não deveria, por conta do seu cargo de desembargador. Então, respeitando os ritos do judiciário, ele atendeu essa sugestão e não sairá, lamentavelmente, por São Paulo, como candidato ao Conselho Deliberativo, mas sairá o Marcelo Portugal Gouveia, filho, né, não é exatamente o nome dele, mas é o Marcelinho Portugal Gouveia, que sairá como candidato à presidência do Conselho pelo nosso lado oposicionista. Como é que está o placar, hein? Como é que está o Ibope? Como é que está o Datafolha? Casares versus Cunha. Na verdade, Milton, preciso deixar muito claro isso. Nós temos uma prévia de oposição para decidir o candidato de oposição. Nesse lado, que é a oposição, tem o Roberto Natel, que é um candidato, eu, que sou um candidato, e o Silvio de Barros, que é outro candidato. O Silvio de Barros pertence à tradição, eu sou independente, com alguns agrupados, alguns grupos que me apoiam dentro do São Paulo, e o Roberto Natel, que também tem um grupo pessoal, político lá dentro do São Paulo. Sobre esses três cairá a oportunidade de decidir com o Júlio Casares quem será o candidato de oposição. Isso será feito no dia 15 deste mês. E a partir daí teremos um candidato para concorrer. Eu acho que está muito equilibrado, muita gente vindo para o nosso lado, isso é importante, para ver a diferença que há, porque esse continuismo é difícil. Claro que há dos dois lados, as pessoas falam assim, é todo mundo igual. Não é igual, existem decisões tomadas, porque o São Paulo realmente é um grupo de pessoas que se frequenta, que se conhece, que apoia. Quando você vê que alguma coisa não foi bem, você ou acompanha até o final ou muda, né? Olha, eu não concordo com isso. E a maioria das pessoas que estão conosco são essas discordantes do atual momento de São Paulo. Respeitando cada um, não atacando ninguém pessoalmente, mas discordantes. E há aqueles que dizem que são discordantes, mas estão em todos os cargos de diretoria lá e provavelmente continuarão no futuro se essa gestão prosseguir. Zé Carlos Ferreira Alves, ele só tem um grande defeito. De vez em quando a gente tem que ligar para ele para uma entrevista, tem que ouvir esse mala desse hino do São Paulo. E dizer, atende e entre o hino, tem que ouvir o hino inteiro. Eu vou entrar com a medida de segurança contra ele. O Sergei Cobra Arbex proibiu o Zé Carlos Ferreira Alves de botar no celular dele o hino inteiro do São Paulo. Se fosse um pedacinho, o doutor Marco Aurélio, aí tudo bem, mas o hino inteiro. Tenha paciência. Sergei, pode entrar na justiça contra o homem. Aí cai o processo lá para ele mesmo julgar. É que ele demora para atender para você escutar o hino inteiro, Milton. Não é que toca o hino inteiro, ele que demora para atender. Porque é claro, todo desembargador, esses caras têm 70 mil processos para julgar, tudo louco. Tudo louco. Ele trabalha demais. Não, e tem que entender de tudo quanto é assunto, entendeu? Chutou minha perna aqui, quebrou minha unha do pé, tá lá no poder. A mulher brigou com não sei com quem, vai poder. Sabe, eles têm que entender. No poder judiciário, como é que é? No mercado financeiro, porque não sei o quê, porque Bitcoin, porque não sei o quê, isso serve ou não serve. Cada desembargador tem que entender de 2.000 assuntos, mas eu não entendi o que você falou. Eu perguntei, resumo aí, você é candidato, Casares é candidato, ou pode ter mais terceiro e quarto candidato? Ou o grupo do Casares está escolhendo para ficar um só? Não, o Casares já está escolhido. Ele é o candidato lá, ele se articulou durante muito tempo, aí está brigando por isso há algum tempo, né, lutando para ser o candidato de situação ou do que ele queira chamar. E nós aqui juntamos entendendo que deva ter um candidato importante de oposição. E nessa oposição há 3 nomes que são colocados hoje. O Silvio de Barros, o Roberto Natel e eu. Entre os próprios conselheiros, haverá a escolha de qual será o candidato a presidente do São Paulo. Esse grupo vai escolher aquele que deva representar essa oposição na eleição de dezembro. Aliás, o Natel me ligou emocionado quando da morte do pai dele. Graças a Deus, eu preservo a memória mesmo. A melhor coisa que eu fiz na vida no jornalismo esportivo foi criar a seção Que Fim Levou do meu portal, que está no UOL. Quando morre uma pessoa, principalmente aniversário, a gente coloca tanta foto, mas tanta foto, que até o Vessone, outro dia, grande jornalista, que era corintiano, agora virou palmeirense, ele está dizendo o seguinte, não tem um portal no mundo igual. Ele fica impressionado da quantidade e qualidade das fotos garimpadas por funcionários,
que eu tive sempre na vida. Agora tem urubu vagabundo que rouba a foto, publica e não dá crédito. E mantém até a logotipia do meu site lá, vergonhoso. Eu sou ético, É um ético inferno, rapaz. Você não é nada. Olha aqui, ó, o Marco Aurélio, afinal são 2 candidatos só, é isso? Afinal vamos ter A e B. Pelo estatuto pode até haver mais, porque qualquer conselheiro vitalício pode se colocar como candidato. Mas, obviamente, como os grupos são de oposição, situação, às vezes pode haver uma terceira via. Em geral, são 2 candidatos que vão para esse confronto final, vamos chamar assim. Mas o estatuto permitiria que houvesse outro. Para concluir, o seguinte, ó, você até que não é ruim. Você é um bom médico. Você, como São Paulino, até que não é ruim. É bom, São Paulino. Mas você é bom mesmo de televisão. Vou reprisar aqui um trecho do Debate Bola, porque você é um cara espirituoso. Teu raciocínio é muito rápido. Quando a Ana Paula de Oliveira ia sair na Playboy. Aí eu falo, muito bem, tá decidido. Ela no estúdio, tá decidido. Um pau na mão. Vai... Ana Paula vai pra Playboy, quer ver? Eu gostaria de ver, sinceramente, Paulo Morsa pelado numa G Magazine da vida. Aí. Isso seria uma tragédia. Tenho certeza que você gostaria. Tenho certeza. Na hora. Isso você gostaria de ver. A Débora, você não quer ver. A Ana Paula vai sair na Playboy. Que observação que o senhor falou, doutor, aí, no intervalo? Que é legal, só não pode estar impedida no dia das fotos. Né? Mas tá tudo certo. Vamos ver. A Ana Paula bateu o martelo. É um pau na mão, hein? R$1 milhão na mão. E mais participação de... Vamos ver a matéria. O Morsa quase morreu, lembra disso? Lembro, era muito legal, Milton. Pô, eu ia lá com frequência. Tinha gente que perguntava se eu tinha sido contratado. Não, é o espaço que o Milton dá. É um programa que é de entretenimento. Você sabe, Milton, que muita gente falava assim pra mim, encontrava na rua, falava, pô, sabe, a gente assiste vocês e me colocava no grupo, né, como se eu fizesse parte frequente ou do grupo de comentaristas e tal. A gente assiste vocês porque na hora do almoço eu estou comendo na padaria, no restaurante, na minha casa. Eu quero me divertir, eu não quero notícia ruim. Eu não quero coisa que me entristeça mais. Eu já estou cheio de problema. Eu trabalho o dia inteiro, eu quero chegar na televisão e gosto de futebol, eu quero me divertir, vocês fazem meu dia melhor. Isso me deixava muito envolvido com continuar brincando com seriedade, com alegria, com bom humor, porque, queira ou não, o brasileiro precisa de boas notícias. E hoje a gente só vê má notícia. Eu não desrespeito o problema que estamos passando, as crises que estamos passando, mas é necessário aliviar um pouco o emocional do povo. As pessoas precisam se sentir melhores, e programas como o seu, o rádio, a televisão, amenizam o sofrimento dos brasileiros. A gente não pode só falar de coisa ruim. Escuta aqui, e o dia que no Debate Bola o senhor levou um bilhete do metrô pro doutor Osmar? Aquele foi muito legal, porque até então, né, o Corinthians não tinha um título de expressão internacional, né? Então eu coloquei aquilo, né, que o São Paulo era um time que tinha passaporte carimbado, que ia e voltava para o Japão e tal. E aí, como brincadeira, né, eu coloquei para o doutor Osmar que o passaporte era o bilhete do metrô. Certamente hoje não é mais, mas naquela época era. Agora mais um São Paulino para terminar, vai falar com o senhor, doutor. É o Guilherme Heredia Cimate Pinto Júnior, fã de Bolsonaro e fã do São Paulo, pois não? Tudo bem, doutor? Não, sou fã e respeito muito o São Paulo. Tudo bem, doutor? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço a você. Doutor, queria saber do senhor o que a gestão Leco fez de tão errado para o São Paulo chegar nessa situação. E se você... Porque dá para considerar uma realidade aí, talvez, presidente do São Paulo, porque o senhor é pré-candidato. Presidente do São Paulo, o senhor teria mantido também o Fernando Diniz como técnico depois da eliminação para o Mirassol? Olha, para eu falar do Fernando Diniz, eu tenho que analisar o contexto todo do São Paulo, que eu não pertenço. Eu gosto das ideias do Fernando, acho que o Fernando tem um plano estratégico, tático bastante diferente, e quem sabe aprimorado possa ter sucesso. Onde ele passou, ele teve um grande momento, depois realmente caiu por derrotas parecidas com essa que o São Paulo teve, mas eu ouço muito falar bem dele, os jogadores também falam bem dele, ao mesmo tempo o resultado não vem, né?
Então, eu não sou a pessoa que, com justiça, avaliaria o trabalho dele, porque eu não estou dentro do São Paulo no dia a dia. Eu acho que o cara do futebol, ele tem que entender de futebol e estar acompanhando o treino, acompanhando palestra, né, as preleções, a apresentação do plano tático. Eu acho que depois, se eu tivesse esse poder, eu teria feito uma análise extremamente técnica do Fernando para dizer se ele serve ou não serve. Como eu não estou lá dentro, eu não tenho direito de dar essa opinião, porque minhas opiniões em relação a pessoas e profissionais, ela tem que ser avalizada, pautada em conhecimento, e não em achismo. Então, eu não teria o que dizer hoje sobre o Fernando Diniz, por conta de não estar acompanhando esse dia a dia. Acho que é frustrante perder como perdeu, é inaceitável. Mas, realmente, eu não posso dar um diagnóstico definitivo, porque não acompanhei como médico os exames preliminares, né? Agora, em relação ao São Paulo, o que eu acho é que nós apostamos muito em nomes, eu já disse isso há muito tempo, é só pesquisar, muito em nomes de torcida, nomes que são protagonistas solo, mas não são protagonistas em conjunto. Então, quando você traz um jogador importante, famoso, nominado, e não é o Daniel Alves que eu estou falando. O Daniel Alves é um jogador absolutamente excepcional, quanto ele custa, quanto aquilo que ele vale. Se o clube puder pagar, deveria tê-lo. Se não puder pagar, não deveria tê-lo contratado. Mas é um jogador acima de qualquer expectativa e ninguém pode abrir mão num cara como esse, como teve o Cerezo no São Paulo e bicampeão do mundo, e alguns jogadores importantes com idade mais alargada que vieram e fizeram... Fala do Zizinho 57 também. Zizinho, o Didi chegou velhinho e não deu certo, porque não dava, mas Jair Rosa Pinto também não. Mas o Didi passou pelo São Paulo, eu lembro dele, claro que houve outros jogadores. Pra você ter uma ideia, vamos falar uma coisa, o Mineiro chegou no São Paulo com 29 anos. E eu vou dizer para você, hoje é aniversário do Mineiro. Queria mandar um grande abraço para o Mineiro. 46 anos. 46 anos. Um cara excepcional, uma das figuras mais impecáveis que eu conheci no futebol, de caráter, comportamento, sobriedade, discrição. Então, quando você tem um jogador desse, você encontra o certo, né? Com 29 anos ele veio para o São Paulo. Agora, o que não se pode é ficar se defendendo com nome midiático. Vou trazer o fulano. E a conta vai aumentando, vai ser uma avalanche de dinheiro que vai pagando e resultado técnico nenhum. Vamos lembrar que o São Paulo foi campeão do mundo com um trio de zaga que, se você pudesse colocar no papel, você jamais poria. Que foi Fabão, Ed Carlos e Lucano. O doutor, mas mais ainda o gol do Mineiro. É igual ganhar na Mega Sena 5 vezes seguidas sozinho com os mesmos números, entendeu? Fabão lançando para Chulapa, a Luiz Chulapa, Chulapa lançando para o Mineiro, que fez um gol na vida. Aqueles três ali, aquela jogada, aquele trio, nunca mais vai acontecer, viu? E aquela jogada era ensaiada. Não, claro, não do jeito que o Fabão bateu na bola, que o Aloysio dominou, mas era uma jogada do Aloysio recuar e jogar nas costas para o volante que passasse. Josué ficava mais, o Mineiro passava. Então isso era muito comum, como na época do Cirinho, o Careca recuava, a zaga acompanhava, lançava o Sidney na ponta esquerda, o Miller na direita, e aí o Careca se infiltrava e fazia os gols. Então isso é estratégia tática, é ter o jogador certo, é saber o que está fazendo dentro de campo. E aquele time do Autuori era um time tão excepcional, que só existiu uma substituição nas 2 partidas. Você imagine isso, quando o São Paulo tocou 5, óbvio, momento diferente, jogadores ainda em retorno, mas um jogador, foi só o Grafite que entrou no lugar do Aloysio nos 2 jogos do Mundial, contra o Al-Ittihad e contra o Liverpool. As outras 2 substituições não foram feitas, e o time era extremamente bem encaixado. Então, vamos entender, esse exemplo, que é excepcional, um campeão do mundo, serve para qualquer coisa. O Bragantino de 90, vamos lá para o Bragantino de 90, vice-campeão brasileiro, era um time totalmente encaixado. Não tinha nenhum jogador que você falava assim... Com o Mauro Silva, o Tulhão. Isso, aí, depois dessa passagem, você vai ver que existia Mauro Silva, existia Ney, Gil Baiano, tantos jogadores, Alberto, jogadores completando-se de uma maneira impecável e fazendo um grande jogo. Então não precisa sair contratando álbum de figurinha, contratando figurinha carimbada, gastando uma fortuna e o resultado técnico não vem. Até porque o jogador desse nível, ou você conhece muito bem,
com o Mineiro, o Lugano, outros que vêm e têm sangue nos olhos para jogar futebol, ou você vai contratar cara que gosta de sair em revista, né? É diferente do sujeito que quer sair na revista no site do futebol, não no site de outras coisas. Então você tem que ter jogadores envolvidos. Time tem que ser cascudo, o que não invalida ter 2 ou 3 craques jogando. Então se apostou muito em jogadores midiáticos e pouco em jogadores funcionais. E jogar com o moleque da base, não todos, mas 3, 4 sempre, para que você tenha velocidade e não um jogo monótono. Então é isso que falta ao São Paulo, e coragem de dizer isso. Só mais duas coisinhas, doutor. Só mais duas coisinhas, mas antes eu estou recebendo aqui um WhatsApp de Osmar Soares Pereira de Oliveira, direto da Avenida da Saudade 33, lá no céu, dizendo: esse baixinho aí tá enrolando, mas até agora não contou por que ele pôs o Prospite no São Paulo. O Prospite é antigo, hein? Ele controlava bem a bola. Só eu lembro dele, o argentino jogou nada no São Paulo. Mas aqui ele controlava a bola como ninguém. Ele fazia um peteco de bola que ninguém via. O Del Vecchio, mas isso chinês de circo faz também. O Del Vecchio veio do São Paulo também, que foi um grande jogador. Emanuele Del Vecchio. O Jair Rosa Pinto também foi no final. Foi. Teve muito jogador assim que veio e foi importante para o São Paulo. Mas é claro que se você apostar em pós-carreira aí de 7, 8, com mais de 32, 33 anos, vai ser difícil dar certo. Pela forma de jogar. A do Cerezo foi cirúrgica. Só o lançamento que ele deu para que o Miller fizesse o gol sem querer em cima do Costa Curta, aquele italiano mala que passou o jogo inteiro ofendendo pessoalmente o Miller, a respeito da família do Miller, aquele atitude cafajeste. Tanto é que ele faz o gol, Luiz Antônio Corrêa da Costa, e mete os 2 dedos na cara do Costa Curta, que ficou com cara de bundão, entendeu? Ficou ofendendo no ouvido o tempo todo, falando da família, da mulher do Miller. Sem vergonha esse Costa Curta. Doutor, sem muro. Você vê que o Miller teve mais cabeça que o Zidane. E parabéns. Tá vendo? Você é espirituoso mesmo. Tanto é que eu quero ouvir de novo o que você falou da Ana Paula de Oliveira no debate bola histórico do Morsa. Quando o Morsa era meu amigo, agora me traiu. Vamos ouvir. Milton. Eu gostaria de ver, sinceramente, Paulo Morsa pelado numa G Magazine da vida aí. Isso seria uma tragédia. Tenho certeza que você gostaria. Tenho certeza. Isso você gostaria de ver. A Débora, você não quer ver. A Ana Paula vai sair na pega. Que observação que o senhor falou, doutor, aí no intervalo? Que é legal, só não pode estar impedida do Dia das Fotos, né? Mas é tudo certo. Vamos ver. A Ana Paula bateu o martelo. É um pau na mão, hein? R$1 milhão na mão. Houve mais participação de... Vamos ver a matéria. Esse dia o Morsa quase infartou. Eu gostava Ana muito do Morsa. Ana Paula hoje é diretora de árbitros da Federação Paulista de Futebol. Tá vendo? Eu não sabia. Agora, para terminar, sem muro, eu sempre pergunto mesmo, qual é o maior jogador da história de tal time e tal. O maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube chama-se Roberto Dias Branco, que jogou praticamente sozinho, só que esteve bem acompanhado com Rocha, aí deu no que deu, né? Gerson, que Toninho Guerreiro, que virou Guerreiro no São Paulo, no Santos era só Toninho, porque o Toninho chegou no Morumbi, tinha um ponto esquerda chamado Toninho, e que começaram a chamar de Toninho II. Esse negócio de Toninho II, Geraldo II, que era o Geraldo José, junto com o Geraldo Scotto no São Paulo, no Palmeiras, isso não funciona. Aí então o Toninho ficou como Toninho e o Toninho virou Guerreiro. Queria saber qual é o cronista esportivo que inventou isso. Então, para mim, o maior jogador da história do São Paulo foi Roberto Dias Branco, e em segundo, Rogério Ceni. E para o senhor? Também, assina embaixo. O Roberto Dias foi o ídolo da minha geração. Eu ia ao São Paulo para assistir Roberto Dias jogar. O cara que tinha uma técnica que melhor marcou o Pelé, que não dava um pontapé, que era uma disciplina extraordinária sob o ponto de vista de jogo. Cara técnico, jogava de meia, jogava de zagueiro, jogava de volante, jogava o que fosse. Para mim, foi o ídolo da minha geração, foi Roberto Dias Branco. E, obviamente, Rogério Ceni, pelo que fez, pela sua construção de carreira, também foi alguém muito importante para o São Paulo. E aí seguem-se todos os outros mortais normais, né? Sem dúvida alguma temos Raí, Pedro Rocha, Gerson. Aí fica difícil. Eu até acho, quando a gente fala de geração, eu proponho a seguinte regra: vale até 70 e depois de 70 para cá vale outra geração, os outros 50 anos. Não dá para misturar 1950 com 1900
A gente tem que separar um momento do outro. Até tal ano e depois de tal ano. Antes de crise, depois de crise. Porque senão fica difícil você misturar um Didi com outro jogador, um Garrincha com um Jairzinho. É impossível. Né? É verdade. Ô, doutor, então é o seguinte, ó, eu já entrevistei um tal Pelé, não sei quem que levou, não sei se o senhor lembra do Pelé, mas o Pelé, eu entrevistei o Pelé 1.500 vezes. E numa dessas, ele falou, olha, você vive falando aí, que ele escuta, viu? A nossa audiência lá no 90,9 na Baixada é total. E ele falou assim para mim um dia no avião, quando nós fomos inaugurar, quer dizer, ele e eu, né? Nós fomos inaugurar um hospital Pequeno Príncipe. Eu estava até com a clavícula fraturada e tal, tenho fotos. Foi a única vez no hotel lá que ele viu os 2 netos dele, aquele rolo todo da Sandra e tal. Mas, enfim, o Pelé no avião, no jatinho do sócio da Band lá, que me fugiu o nome dele aqui agora. Bom, aí o Pelé falou assim, você vive falando que o maior marcador meu, você fica inventando, cada dia você fala que o maior marcador que eu tive foi o Schultz da Alemanha Ocidental, foi o Vicente de Portugal, que foi o Aldemar do Palmeiras, que foi Rodrigues Olindão, ele sabia até o sobrenome, Rodrigues Olindão da Ferroviária, foi o Peter Muralha Negra, que está com Alzheimer, lá na cidade comercial. Do comercial do Ribeirão Preto, aquele timaço de Rosan Ferreira, Jorge Peter, Enonô, Eli Giliola, Mauri Gerbala, Luiz Caicai, Paulo Vinho e Carlos César, técnico Alfredinho. Então, vocês ficam falando aí isso, que o maior marcador foi esse, o maior marcador que eu tive na vida foi Roberto Dias, do São Paulo. O Roberto Dias era magrelo, baixinho, não tinha maldade e ele era tão bom. Olha o jeito que o Pelé falou. Ele era tão bom, mas tão bom, que em 10 divididas ele ganhava 2 ou 3 de mim. Falou que é a maior naturalidade. A diferença é que ele não dividia, ele não precisava, ele antecipava. Essa era a diferença do Dias. O Dias dava chapéu de cabeça, Milton. A bola vinha, ele tirava o efeito da bola, jogava por cima do atacante e completava atrás e saía jogando. É incrível. O Roberto Dias, para mim, é a melhor memória da minha adolescência. E o Pelé falou de mais um, o italiano Trapattoni. Vocês inventam marcador meu. Quer dizer, eu tive grandes marcadores, mas o maior foi Roberto Dias. E uma historinha. Ele, no auge da carreira dele, um alto executivo do consórcio nacional Fiat, o Vladimir Antônio Zerbini, foi treinar, depois ele se tornou executivo, ele foi treinar no São Paulo, chegou lá, só tinha cobra e tal, ele estava lá para fazer teste, né? Mas ficou totalmente fora do contexto ali, morrendo de vergonha. E o Dias notou, foi lá, menino, o que você precisa? Hoje ele tem uns 80 anos, o Vladimir Antônio Zerbini. Aí não, eu vim fazer teste, fica calmo aí, porque não sei o que, fica aí, troca essa chuteira, arrumou uma chuteira para ele, que foi com uma chuteira ordinária lá, pobre, e fica aí numa boa. Bom, tempo passou, o Vladimir Antônio Zerbini virou um alto executivo do grupo Fiat na Avenida Paulista. Flávio Prado e eu conhecemos muito bem ele, do Clube P também aqui de São Paulo. Aí ele pegou, no fim da vida do Dias, ele estava magrinho, estava sem dinheiro, e ele tem 2 filhas, uma filha chamada Roberta Dias Branco, e depois o nome do marido, né? Aí o que fez o Vladimir? Da Fiat, contratou a Roberta Dias Branco em agradecimento. Primeiro, que a moça tinha um bom currículo. Segundo, com agradecimento ao pai que o ajudou naquele treino. Ele não passou, porque só tinha cobra, mas que ele foi ajudado pelo... Eu acho que você fica muito feliz de ouvir isso, entendeu? Porque claro, o Vladimir Antônio Zerbini fez justiça a ele. Uma mão, como diz Cláudio Zaidan, lava a outra. Com certeza. E aquilo que você falou, a gratidão, né? A gratidão é algo que a gente não pode abandonar jamais. Eu tive também a oportunidade de atender o neto do Roberto Dias uma semana antes do seu falecimento, levado por ele no meu consultório. E eu não vou esquecer nunca daquele dia. O consultório estava com muita gente, eu parei para atendê-lo, levei-o depois até o estacionamento, que ele tinha ido de ônibus. Imagine, subiu toda a Barata Ribeiro a pé. E aí eu, claro, peguei o táxi e pedi para levá-lo até a casa dele. Essa foi a última imagem que eu tenho do Roberto Dias vivo. Eu descendo com ele, levando até o ponto de táxi, para que ele pudesse voltar para sua casa e não de ônibus, né? Obviamente que resolvi o problema. Então essa imagem do Roberto é a que eu lembro, é a que eu guardo e morro de saudade dele pelo que ele significou na minha vida. Eu não resisto, eu vou contar uma última coisa. No programa Golaço que eu fiz por 4 anos, hoje Record News, lá na Avenida Miruna, 713, onde eu comecei minha carreira no rádio, na Jovem Pan,
Lá era Rádio Record, Jovem Pan e TV Record. Aí, depois todo mundo sabe, o Silvio Santos tinha metade, a família Paulo Machado de Carvalho tinha metade, venderam para o bispo Edir Macedo e lá hoje é um hospital, Moriá. Muito bem. O Roberto Dias me deu uma entrevista lá e contou algo que não tem tanta repercussão assim e tal, porque a turma, ao contrário de poucos como o Milton Neves, não tem preocupação com memória. Então ele contou o seguinte, contar o que aconteceu, como é que o Pelé me cumprimentou. Eu falei, como assim? Falei, teve um jogo, nosso time era ruim que dói, e o Santos voando, mas estava 1-0 para nós. 43 do segundo tempo, o Dorval passa pelo Riberto, cruza na área, o zagueiro era Penáquio, não pegou, o Suli também passou batido, a bola estava na risca, e eu caí de bunda no chão, e me virei lá dentro do gol, estava a minha cara e a bola. Minha cara e a bola. Aí veio o Pelé, armou, claro, para fazer o gol, mas quando ele viu que ele ia chutar, ia arrebentar a minha cara, ele tirou o pé. E o Santos acabou perdendo o jogo ou empatando o jogo com a zebra, porque o Santos era muito melhor que o São Paulo. Muito bem. Aí, toda vez que acontece esse tipo de lance, os zagueiros se adiantam para intermediários, os atacantes também, e o Pelé, e o Roberto Dias encostou no Pelé, voltando ali depois da grande área. Falou, negão, por que você não chutou? Eu não chutei porque você é muito limpo, você é muito gente boa. Mas se fosse o filho da puta do Vitor, eu arrancava a cabeça dele. O Vitor Lituano batia até na mãe. O Pelé tinha esse tipo de reconhecimento mesmo em campo, né? Lembra da cotovelada do Uruguai na Copa de 70, né? Ele perdoava e até onde podia, né? E evidentemente quando eram ruins com ele também era ruim. E acho que é a lei do retorno, né? E aquele dia lá ele tinha que ter sido expulso naquela cotovelada, viu? Mas foi tão bem feita que ele sofreu falta do lance. E o Carlos Alberto foi estupidamente desajeitado no Lee, jogador da Inglaterra. Aquele ali era expulsão direta. O Brasil nunca foi prejudicado em Copa do Mundo. Foi ajudado em todas as Copas. Pode ter certeza disso. E o Roberto Dias não fez... O Carlos Alberto fez a vingança do Lee no chute que deu no Félix, nesse estilo que o Dias não tomou. Isso, ali, exatamente. Mas eu vi de novo, né, depois das reprises todas, inclusive na Band, é claro. Eu achava que o Carlos Alberto pegou o Lee no meio do campo, mas não, foi na pequena área, na grande área ali, um pouquinho, mas era pênalti, pô. E o juiz tinha que expulsar o Carlos Alberto e o Pelé também. Mas isso são águas passadas. Quem vive de passado é museu. Eu vivo de passado. Boa entrevista, né? Espero que você ganhe a eleição, como o Casares também, os meus dois amigos têm que ficar no muro aqui. Muro, hein? Que muro, hein? Eu vou perguntar pro Zé Carlos Ferreira Alves em quem que eu devo votar. Aí eu não tenho direito de voto, mas vou lá subornar a urna lá, burlar a urna, melhor dizendo, vou botar um voto em quem ele mandar. Tá certo, Milton. Mas seja lá quem ganhe, que mude o São Paulo precisa de mudanças, precisa de uma nova linha, enfim. O que eu fico lamentando é que o São Paulo tem um colégio eleitoral muito pequeno perante a sua grandeza, né? A gente precisaria ter um pouco mais de abertura, ou pelo menos mais gente podendo participar desse processo, sócios do futebol, não só sócios da área social, ampliar um pouco o sócio, fazer um sócio que fosse um sócio patrimonial do futebol, não frequentador da social, que pudesse associar o clube independente de frequentar a social. E que a social se desenvolvesse como tem que se desenvolver, mas houvesse também o sócio do futebol que pudesse frequentar, receber informações, ter ingressos mais acessíveis, ter uma área reservada e que pagasse, que o São Paulo precisa de dinheiro, para arrecadar para ser sócio do São Agora, Paulo. se você não voltar, eu te interrompi mesmo, porque se você não voltar no CT do São Paulo, com a festa do veterano, foi a única vez que eu conheci o Delé, a única vez que eu conheci o Tchau Abachá. Se você não voltar com o churrasco e com o chopp, com o Guaraná, a última vez que eu vi o Sudaco, a única vez, ele já morreu como o Tchau Abachá, eu vou derrubar você do São Paulo. Eu falei pro Casares, ou volta, depois que vocês cortaram, o São Paulo cortou a festa do veterano, São Paulo pagava avião ou ônibus e hotel em São Paulo. Nunca mais o São Paulo foi campeão. Quem dá as costas no passado não tem futuro. Você promete que volta com a festa do veterano? Eu fui um dos que mais insistiu para que ela existisse. Que tenha o Instituto São Paulo Futebol Clube para esses jogos. Nós pensamos muito igual, Milton.
se a gente ficou mais velho e tem muita solidariedade, eu só penso nisso. Eu acho que os nossos jogadores do passado fazem a nossa história e não podem ser jamais esquecidos, tem que se reencontrar. Para você ter uma ideia, eu tenho um grupo de jogadores, ex-jogadores da década de 85, 86, foram meus atletas juvenis, juniores, que foram ao profissional. São mais de 50. Nós fazemos esse encontro na Social do São Paulo todo dezembro. Então, em dezembro, esses caras vêm de tudo que é lugar, tem até jogador da Grécia, e vêm para esse encontro de jogadores famosos ou não, que viveram aquela geração dos anos 80, como desde a base até o profissionalismo. Se a gente faz para eles, imagine para os grandes jogadores, todos são importantes, mas esses que ficaram na história e aqueles que jogaram, vestiram a camisa, tem que ter espaço e retorno no São Paulo. Ô, doutor, concluindo aqui, eu já concluí 11 vezes, mas gostando de você, e tá gostoso, Obrigado. porque eu faço rádio como se estivesse tomando vinho com um amigo aqui na década terceiro tempo, entendeu? Nisso, homenagem ao veterano, ao ex-jogador, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras é exemplar. Nunca, em fase boa ou fase ruim, nunca um presidente do Palmeiras deixou de receber. Conheci nessas festas todas Héctor Silva, que já morreu, goleiro Maidana. Era uma delícia isso aí. Eu cobri, inclusive, como repórter, esse CT aí, foi pela TV Record, quando eu conheci essas pessoas todas. Conheci um outro jogador que me fugiu. O Gonçalo, que está no céu também. Gonçalo, craque lá da Baixada, jogos Jabaquara, Português Santista, o Português Jabaquara e Santos, Português Santista e Santos, ele jogava de calcanhar a bola entre as pernas do Zito. O Zito tinha ódio do Gonçalo, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, jogador espetacular. Mas para terminar aqui, ó, o doutor, teu colega, Manuel Jacobsen Teixeira, médico veterano, experiente, espetacular, do Albert Einstein, aí pertinho da Bandeirantes. Está dizendo que conversa boa, ainda mais com um colega, que gostoso, puxa vida, se eu soubesse que você conhece tanta coisa assim, faz entrevista gozada, gostosa, eu teria tratado você melhor ainda. É que eu estive 2 dias lá, doutor, você acredita que eu quase luxei a perna e o pé. Não, a outra foi a arritmia, 40 dias. Essa semana eu voltei porque eu machuquei a perna. Aí, eu estava passando salompas, que continuo passando aqui na perna, no joelho, e é bom salompas, que eu anunciei muito na TV Bandeirantes, na Rede Bandeirantes. Aí ele me indicou outro também, que eu nunca, não é comercial, porque eu não gosto de comercial, mas esse aqui eu não aguentei. Pomada massageadora para canela de velho. Com sebo de carneiro. Entendeu? Estão recebendo massagem com essa canela de velho. Eu não sabia que existia isso. Milton, mas de acordo com a idade vem o nome do remédio, né? Exatamente isso. É para os idosos, né? Mas para terminar, eu quero de novo o doutor Marco Aurélio espirituoso na televisão. Vamos ouvir. Com Paulo Morsa. Aguenta aí. Aí, Ricardo Moreira Garcia não é mais aquele, mas também eu chamei muito de supetão. Tá na mão. Tem que fazer uma cabecinha, vamos lá. Eu gostaria de ver, sinceramente, Paulo Morsa pelado numa G Magazine da vida. Isso seria uma tragédia. Tenho certeza que você gostaria. Tenho certeza. Isso você gostaria de ver. A Débora, você não quer ver. A Ana Paula vai sair na pergunta. Que observação que o senhor falou, doutor, aí, no intervalo? Que é legal, ó, só não pode estar impedida no dia das fotos, né? Mas tá tudo certo. Vamos ver. Ana Paula bateu o martelo. É um pau na mão, hein? R$1 milhão na mão. E mais participação de... Vamos ver a matéria. O Morsa quase morreu. Doutor Marco Aurélio, grande abraço pro senhor, viu? E viva o Zé Carlos Ferreira Alves, que na verdade, quando era moleque, era corintiano, depois virou folha. Legal, Milton, muito obrigado. Um abração ao Morsa, querida figura também, grande pessoa, né? Nós sentimos muita saudade, o tempo não volta, mas os amigos estão aí, vamos curti-los, né? Isso é sempre importante. Obrigado pelo espaço, Milton, sou seu fã, agradeço, muito grato a tudo que aconteceu comigo. Você faz parte disso também, me apoiou, me incentivou muito, me deu muito espaço, desde a Record, a Bandeirantes, enfim, todos os lugares que você esteve. E continua sendo importantíssimo para nós aqui. Obrigado. Você faz parte da história do futebol também. Muito obrigado. Muito obrigado.